O tema da aula de hoje é sobre as estratégias de modificação molecular. Então, nós vamos observar que nessa abordagem do planejamento racional de fármacos, várias estratégias foram adotadas com o objetivo ou de sintetizar novas moléculas ou de otimizar as moléculas pré-existentes. E a gente já viu uma dessas abordagens, que é a latenciação de fármacos. Então, na aula de hoje, nós vamos falar da simplificação molecular, que de alguma maneira isso já foi abordado nas últimas aulas, e da hibridização molecular. Então, a gente sabe, né, que o processo de desenvolvimento de fármacos, ele é interdisciplinar, e à medida que diversas áreas do campo do conhecimento vêm avançando, isso vem agregando valor à estratégia de pesquisa. Então, desde os produtos naturais, né, na década de 50, a bioquímica, a síntese, e cada vez mais a gente vê diversas áreas vindo auxiliar nessa questão do planejamento racional. Então, a bioquímica, a fisicoquímica, mais à frente a química computacional, na década de 80, começa a surgir, tá? A biologia molecular, a biotecnologia, e hoje, cada vez mais, à medida que essas técnicas e outras técnicas vão sendo desenvolvidas, isso vai sendo útil no desenvolvimento de novos fármacos, né? Então, a gente já tinha falado das estratégias, né, que a gente pode ter a estratégia fisiológica, obviamente conhecendo a fisiopatologia da doença, elegendo um alvo terapêutico, né, se é um bioreceptor e o bioligante. E aí, uma vez encontrada essa molécula, né, ela pode ser utilizada através dessas modificações, e as modificações moleculares é que será o tema principal da aula de hoje, né? A gente vai abordar nesse momento duas principais técnicas, né? Até você conseguir chegar no fármaco, né? Você está ali otimizando esse protótipo, nesse desenho estrutural, através da simplificação ou do bioisosterismo, né? Aí esses análogos, obviamente, eles devem ser testados para sua atividade, também verificar a ausência de toxicidade, e aí sim, você com um protótipo otimizado, realização dos ensaios, né, pré-clínicos e finalmente os ensaios clínicos. Bem, então, dos 77 fármacos constantes, né, na relação de drogas essenciais da OMS, a gente tem basicamente metade deles foram obtidos por síntese, né, cerca de 10% fontes naturais, aí você tem 7% fármacos semissintéticos, fontes minerais, animais, né, micro-organismos e vacinas e soros. Então, basicamente, a gente tem essa divisão. Então, a modificação molecular, ela tem como objetivo sintetizar e planejar essa molécula e alguns análogos com o objetivo de melhorar do ponto de vista farmacêutico, ou seja, do ponto de vista farmacocinético e farmacodinâmico. Então, essas modificações propiciam maior probabilidade de obter derivados, né, superiores ao composto protótipo, diminuir esse custo e menor tempo de produção. E, obviamente, a gente precisa de estudos de relação estrutura-atividade desse protótipo, para que a gente possa fazer uma modificação molecular que seja adequada, que não perca a atividade dessa molécula. Então, uma vez elucidada a relação estrutura-atividade, né, e às vezes com a modificação a gente pode fazer isso, a gente pegar um análogo e fazer diversas modificações e verificando como a atividade biológica se comporta com essas modificações de alguns grupos funcionais. Tá? E, obviamente, determinar a unidade farmacofórica, qual é a parte da molécula responsável pela atividade. Tá? E aí a gente vai observar com esses derivados qual tem a maior potência, os que tiver menor efeito colateral, ação mais ou menos prolongada, a estabilidade física, a estabilidade química, uma síntese mais simplificada, porque, obviamente, quanto mais fácil a síntese, melhor, né, para a produção, e maior facilidade de administração, né, a questão da solubilidade e da biodisponibilidade oral. E a gente tem alguns processos gerais e alguns específicos de modificação, ou seja, alguns processos gerais, a replicação molecular, que nós vamos falar, a hibridização e a simplificação. E alguns processos especiais, né, a gente vai falar um pouquinho da transformação de anel, em outra aula falaremos do bioisosterismo e já abordamos anteriormente o processo de latenciação. Então, na replicação molecular, você consiste em juntar duas moléculas iguais com uma ligação covalente, né? Uma ligação, um éster, uma ligação de fácil clivagem. Então, você tem o salicilato de glicol, que é uma molécula dupla, tá? Aqui numa relação cabeça a cabeça. Posso também ter uma conexão cauda-cauda, como a gente lembra lá dos terpenos, tá? Aqui o dibosano também é um exemplo, ou uma conexão cabeça-cauda, como a mentoflavona. Então, só
a título mesmo de conhecimento. Algumas vezes também a gente pode ter como estratégia a abertura de anel, como no caso do estradiol, né? A gente tem aqui a abertura de anéis trazendo alguns derivados, né? Onde se foi verificado aí a potência. Fechamento de anel, também é uma possibilidade aqui do cetoprofeno, o fechamento aqui desse ciclo, tornando a molécula mais rígida. E aí você também tem alguns derivados, alguns análogos, também é uma estratégia de modificação. Ou reorganização de anel, né? A gente pode ter aqui o benperidol e uma reorganização, né? Formando outros derivados. Enfim, existem inúmeras estratégias. E a introdução de grupos volumosos, né? Essa estratégia a gente utiliza principalmente para formar um impedimento estérico, seja pensando na questão de prevenir a metabolização muito rápida, ou no caso a gente vai falar especificamente dos antibióticos beta-lactâmicos, que a gente sabe que um dos grandes problemas de resistência é a presença da beta-lactamase, né, produzida pelas bactérias, que cliva o anel beta-lactâmico, encerrando sua atividade. Então, no momento que você coloca um grupo volumoso, aqui esse R, um grupo volumoso próximo ao anel beta-lactâmico, por impedimento estérico, o que vai acontecer? Vai dificultar o acesso das enzimas, das beta-lactamases, ao anel beta-lactâmico. Então, você tem aí penicilinas resistentes, né, à beta-lactamase, né, que é o caso da metoxilina, né, que a gente colocou um grupo volumoso. E aí você vai ter a questão de impedimento estérico mesmo. Tá? Então, penicilinas resistentes à beta-lactamase. Bom, a hibridização molecular, né, ela é bem interessante, ela consiste na condensação de duas partes ativas, né, de duas moléculas bioativas, procurando um efeito sinérgico. Então, é muito interessante, principalmente em doenças que você tem, que são multifatoriais, né? Então, às vezes, você apenas usando um mecanismo de ação, você não consegue controlar completamente uma determinada patologia, como no caso da hipertensão, que é um exemplo clássico, né, que a gente tem ali basicamente inibidores de ECA, diuréticos e beta-bloqueadores. Então, você pode fazer isso, né, gerar uma inovação terapêutica, unindo uma molécula, um inibidor de ECA com um diurético, por exemplo, ou um inibidor de ECA com um beta-bloqueador. Enfim, né, essa estratégia ela é muito interessante em doenças multifatoriais, né? E aí você vai ter que colocar uma ligação de fácil quebra no organismo para que em vivo essas moléculas se desliguem uma da outra e cada um vai agir no seu sítio específico, tá? Então aqui a gente tem, né, como eu falei com vocês, né, juntar um diurético, né? Aqui a gente tem um espaçante, que é onde vai acontecer a clivagem na ligação, e o beta-bloqueador, né? Então aqui a gente tem outro exemplo de anti-inflamatórios, uma unidade inibidora de tromboxana com uma unidade antagonista do canais de cálcio, né? Então você pode ter aí diversas estratégias, né? Então, na maioria das vezes, né, essas substâncias elas são unidas por uma ligação covalente de fácil quebra, né, para liberar e cada uma agir no seu alvo, tá? Então aqui um exemplo, né, de hibridização foi o desenvolvimento da ondansetrona, né? A hibridização dela começou com o protótipo da serotonina com da cocaína, e aí você tem um intermediário, né, a molécula, o tropizetron, e posteriormente modificações até chegar na ondansetrona, né, que é um fármaco empregado na prevenção de náuseas e vômitos em pacientes, né, que fazem principalmente quimioterapia. Então você, com outras modificações, chegou na ondansetrona, que é um fármaco bastante útil. Aqui, né, mostrando, né, o processo de, obviamente ele passou pelo processo de hibridização e de simplificação. Então a simplificação também é bastante útil. Então esse tropizeton, ele tem esse anel aqui, esse anel tropânico, que ele é um pouco chato para sintetizar. Então, por que não tentar simplificar e não colocar um anel bicíclico, né? Então, aqui no processo de simplificação, tá, e anelação, se chegou a ondansetrona. Então, às vezes são várias etapas até você chegar na molécula que tenha as melhores características, né? Aqui a gente pode também ter um exemplo aqui, desenvolvimento de inibidores duplos da lipoxigenase e da COX-2, né? Então, esses inibidores duplos da lipoxigenase é bastante interessante no tratamento da asma, né? Então, você tem ali o celecoxib, né, que é o inibidor da COX-2 seletivo e o inibidor da lipoxigenase. E aí, formando um híbrido, você vai ter um tratamento muito mais eficaz, né, na inflamação, por conta, né, da asma e etc.
Tá? Então, aqui o envolvimento metabólico, né, do ácido araquidônico, que a gente já conhece aquela cascata de inflamação e a formação de leucotrienos, né, formando, né, principalmente na tromboxana. Então, você juntando essas moléculas, você vai ter a formação de um híbrido muito mais interessante para o tratamento da asma, já que também inclui um processo inflamatório. Fármacos recíprocos que a gente já tinha visto, né, aquela mesma abordagem dos beta-lactâmicos, né? Então, o problema da beta-lactamase, eu posso ou inserir um grupo volumoso próximo ao anel beta-lactâmico para dificultar a hidrólise, ou eu posso juntar aqui, ligar o meu beta-lactâmico com o inibidor de beta-lactamase. Então, aqui uma ligação extra, ela é facilmente clivável, então essa parte da molécula da sultamicilina vai distrair a beta-lactamase, enquanto a penicilina principal, né, o antibiótico vai realmente agir no alvo mesmo ali na bactéria, no micro-organismo. E a simplificação molecular, a gente está o tempo todo, né, falando de simplificação, obviamente, principalmente porque quando a gente parte de moléculas vindas da natureza, elas normalmente são moléculas mais complexas, de anéis bicíclicos, com muito centro estereogênico, e isso dificulta a síntese dentro do laboratório. Então, nesse processo de simplificação molecular, obviamente que você vai tentando retirar os grupos que são supérfluos, né, os centros estereogênicos, que talvez não tenham ali uma função específica, até chegar na molécula mais simples possível que desenvolva a atividade biológica, né? Então, é o que a gente chama de domesticação de produtos naturais, que é muito comum. E alguns autores chamam de striptease molecular. Então, basicamente, a gente utiliza muito quando a gente quer utilizar um protótipo vindo de um produto natural e tentar chegar numa molécula mais simples que facilite a nossa vida no processo de síntese, no laboratório. Então, a colchicina, por exemplo, né, esse alcaloide, ele tem uma estrutura um pouco complexa e a partir dele, né, foi obviamente, feito o estudo da relação estruturatividade. Por quê? Porque no processo de simplificação você tem que ter muito cuidado de não mexer na unidade farmacofórica ou fazer com que o derivado perca atividade. E aí, uma vez que você tem o estudo de relação estruturatividade, você vai deixar na molécula, né, o que foi essencial e torná-la mais simples. Então, aqui, fazendo um estudo de relação estruturatividade da colchicina, a gente viu, eles chegaram à conclusão que tirar essas metoxilas aqui reduz a atividade, então essas metoxilas ficam, elas devem ser importantes lá para a interação com o alvo. A configuração S também ela é importante para a atividade, tá? A substituição de uma acetamida mantém a atividade. Essa hidroxila aqui, se eu colocar uma hidroxila na posição 10, eu vou inativar, então eu mantenho essa metoxila, e outros anéis aromáticos metoxilados podem ser utilizados. Então, uma vez você conhecendo a sua molécula, aí você pode partir para as modificações e retirar os grupos que forem supérfluos. Um exemplo, né, é a peptidina, né, que foi derivada da morfina. Então, a morfina, a gente sabe, né, com uma estrutura um pouco mais complexa, e a partir do estudo de relação estruturatividade, chegou-se, né, na peptidina, ou seja, foi verificado quais grupos são importantes para a atividade, então, ou seja, esse anel aromático, essa metila aqui, esse nitrogênio, e aí foi simplificando até chegar na peptidina, né, que é uma molécula muito mais simples. Tá? A mesma coisa da quinina em relação à mefloquina, também passou por modificações, então, normalmente esses anéis bicíclicos, que são mais assim complexos, né, o tropânico, a gente tenta colocar um anel, né, mais simples, né, um sistema peridínico, e muitas vezes funciona, né, que é o caso da quinina em relação à mefloquina. A ciclovir, que nós já falamos na aula anterior, né, que também é um processo de simplificação molecular. A gente pega a base nitrogenada, que é a guanosina, que é o substrato lá do vírus, e a gente simplifica aqui, né, abre esse anel e a gente chega na estrutura do aciclovir, que também é bastante útil. Captopril, que também, né, a gente tinha aqui esse tripotídeo, essa cadeia aqui de aminoácidos, e aí simplificando esse tripotídeo que foi identificado inicialmente no veneno da jararaca, né, por um processo de simplificação, chegou-se na molécula do captopril, que foi o primeiro inibidor de ECA, né, desenvolvido. O indinavir também passou por processos de simplificação molecular a partir do seu primeiro protótipo, né? Então, normalmente, quando você tem o primeiro protótipo, ele passa, sim, por processos de otimização, e essa otimização, muitas vezes, a gente tem etapas de simplificação, para justamente facilitar você chegar numa molécula mais fácil de sintetizar.
né? Então a molécula do Indinavir, né, ela como é um fármaco mais recente, já se tinha o conhecimento do alvo, né, o sítio 3D da enzima viral. Então, uma vez que já conhecendo essa protease viral, foi se desenhado o Indinavir, né, com aqueles requisitos estruturais. Então, o Indinavir já entra aí numa era um pouco mais moderna. Então, obviamente, se chegou a uma estrutura um pouco mais complexa, e aí, simplificando, chegou no Indinavir. O zomepiraco também, que é um AINE, né, ele também foi planejado a partir da indometacina. Então a indometacina a gente sabe que ela tem uma certa toxicidade, e a toxicidade era justamente em função desse anel aqui. Então, simplificando, né, nesse processo de simplificação, o que aconteceu? Tirou esse sistema, e aí você chegou no zomepiraco, a molécula mais simples e menos tóxica, tá? Mesma coisa da cloroquina, né, que ela inicialmente, né, se tinha a mepracrina, em 1932, e aí, para o processo de simplificação molecular, se chegou na cloroquina. A mesma coisa, o anestésico procaína, né, ele advém inicialmente da estrutura da cocaína, que é um pouco mais complexa, e aí, para o processo de modificação molecular, se chegou, né, se preservou, conseguiu manter apenas o efeito anestésico, sem ter os efeitos alucinógenos da droga. Bem, e algumas vezes no processo de simplificação, a gente também, né, nessas modificações moleculares, a gente pode adotar a estratégia de restrição conformacional. Então, muitas vezes, moléculas endógenas, elas muitas vezes atuam em mais de um receptor, em mais de sítio, porque são moléculas flexíveis, são moléculas que têm giro livre, que é o caso da acetilcolina, né? Então, o caso da histamina, enfim. Então, muitas vezes a gente pode restringir a conformação, ou seja, anelar ou inserir uma dupla ligação em algum ponto da molécula para evitar esse giro, porque esse giro faz com que ela se acomode em vários receptores. E se a gente quer seletividade, né, e a seletividade significa redução de efeito colateral, a gente pode conseguir isso com esses processos, né, através da restrição conformacional, introduzindo o grupo metila, que a gente viu lá no caso da histamina, introduzindo um ciclo, né, fazendo o processo de anelação, né. Então aqui a gente vê, por exemplo, a acetilcolina, né, esse inibidor da acetilcolina é uma molécula muito flexível, e aí esse giro vai permitir inúmeras conformações. Então, fazendo a restrição conformacional, né, pelo processo de anelação, eu já tenho menos ligações com giro. Então, eu só tenho esse sítio aqui, né, esses dois sítios aqui com giro livre. E aqui a gente tinha muitas possíveis conformações, e isso faz com que o inibidor, né, ele seja um pouco mais seletivo, né. Como nós já falamos no caso da histamina, né, que a histamina a gente tinha o problema da tautomeria, e aí, uma vez que a gente, né, sintetizou a metilhistamina, a gente fixou uma das formas do tautômerico, que foi seletiva para receptores H2, né, e aí a gente chegou em alguns derivados até chegar na cimetidina. Bem, então é isso. Esse tema ele acaba sendo um pouco abordado em várias aulas da disciplina. Por quê? Porque a gente, sem querer, está falando de simplificação molecular. A gente já chegou a falar de hibridização um pouco, não com esse termo, mas na aula de latenciação, quando a gente, né, colocou quando a gente tem um carreador, as duas partes da molécula vai ter uma função, né, farmacológica. Então, a gente acaba, né, eu só estou mostrando aqui para vocês de maneira mais sistematizada, e obviamente a gente vai ter trabalhos aí onde vocês irão ver inúmeros exemplos que são utilizados, tanto o processo de simplificação como o processo de hibridização, e muitas vezes no desenvolvimento de uma molécula, mais de uma estratégia normalmente adotada. Então, você dificilmente vai ter apenas uma estratégia. Então, ali vai dependendo da necessidade e do problema a ser resolvido para cada molécula.